Você já parou para pensar que a pobreza não é o maior inimigo de uma família, mas sim o preconceito que a sociedade insiste em colocar sobre seus ombros? Parece polêmico, eu sei, mas vou te mostrar que existe um detalhe contraintuitivo que pode virar o jogo da vida em questão de tempo. Imagine ser julgado por não ter, e depois ser aplaudido por conquistar. Curioso, né? Então já se inscreve agora no canal Contos Inspirados nos Salmos, ativa o sininho e deixa seu like, porque aqui você encontra histórias inspiradoras, mensagens motivacionais, reflexões positivas, contos de superação e fé, histórias de fé e esperança que podem transformar a sua forma de ver o mundo. Ah, e não esqueça, os fatos narrados não são reais, qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, ainda que usamos inteligência artificial na produção com monitoramento humano para garantir a qualidade. Na pequena casa de madeira, quase escondida entre becos de terra batida, vivia uma família de 5 pessoas. Pai, mãe e 3 filhos que, apesar da miséria, carregavam nos olhos uma chama inapagável. Não era apenas a falta de comida que os machucava, mas o peso dos olhares tortos, os cochichos carregados de julgamento e a sensação constante de serem invisíveis no meio da multidão. A cada dia, o preconceito se revelava mais cruel. Na escola, os filhos eram tratados como os pobres do bairro. Na feira, a mãe recebia olhares de desdém quando pedia desconto, e o pai, mesmo com braços fortes e disposição, era rejeitado em empregos porque sua roupa simples já denunciava sua condição. Era como se a sociedade tivesse levantado um muro de vidro entre eles e o resto do mundo, deixando-os ver, mas nunca participar. No entanto, o que ninguém percebia era que por trás daquelas paredes frágeis, batia o coração de uma família que não aceitava se render. A cada refeição improvisada, muitas vezes feita de arroz com sal e água, eles se fortaleciam não pelo que comiam, mas pela fé que compartilhavam. O pai, chamado Elias, tinha o hábito de reunir todos à noite e ler um salmo, e o de número 49 era o preferido. Ele repetia: "Não é a riqueza que define o homem, mas sim a esperança de que Deus é o nosso resgatador." Os filhos, ainda pequenos, não entendiam toda a profundidade dessas palavras, mas sentiam no coração que havia algo maior os esperando. A mãe, Joana, mulher de fibra, olhava para os filhos e dizia: "Um dia, vocês vão ver, o que hoje é motivo de vergonha será a nossa maior força para acreditar em si mesmo." E nesse mantra, a família encontrava combustível para continuar, mesmo quando o mundo dizia que eles eram apenas mais uma estatística. O preconceito era tão presente que chegava a doer. Quando os filhos iam brincar, eram chamados de pés descalços. Quando tentavam vender balas na rua para ajudar, ouviam frases como "pobres coitados, nunca vão sair dessa vida." E, por mais que doesse, cada palavra maldosa era engolida como veneno, transformando-se em cura dentro deles. Porque no fundo, mesmo diante da humilhação, já existia uma semente plantada, a certeza de que a condição presente não era o destino final. Esse sentimento, que poderia ser destruído pelo julgamento, se tornou um motor interno de superação. Era como se o preconceito fosse um vento contrário que, em vez de derrubar, fortalecia as raízes. Não havia luxo, mas havia criatividade. Com pedaços de madeira, os filhos montavam brinquedos. Com restos de tecidos, a mãe costurava roupas que pareciam novas, e o pai, sempre inventivo, transformava sucata em ferramentas. E é exatamente nesse hábito de criar a partir do nada que começou a nascer uma ideia que mudaria tudo. A pobreza, afinal, ensinava algo que a riqueza nem sempre dá: a capacidade de enxergar valor onde os outros só veem descarte. Esse era o ponto de virada que, embora ainda invisível para eles, já começava a se desenhar no horizonte. Mas antes que qualquer transformação viesse, a luta era diária, e a humilhação parecia se multiplicar. Nos corredores da escola, nos bancos da igreja, nas filas dos hospitais, a palavra pobre era usada como se fosse sinônimo de incapaz. Contudo, dentro daquela casa frágil, havia uma força silenciosa que se alimentava de cada ferida. A vida, dura como pedra, estava moldando diamantes que um dia iriam brilhar com intensidade jamais imaginada. E é justamente aí que começa a virada, quando a dor se transforma em ferramenta de construção para o futuro que ainda não chegou, mas já está batendo à porta. Foi numa tarde abafada, quando Elias voltou para casa após ser rejeitado em mais uma entrevista de trabalho, que a fagulha acendeu. Sentado em um banco de madeira, olhando para as mãos calejadas, ele pensou: "Se ninguém me dá a oportunidade, eu mesmo vou criar a minha." A ideia parecia ousada, até ingênua para alguns, mas ali nascia a centelha do empreendedorismo. Ele percebeu que a verdadeira riqueza não estava no bolso, mas na mente capaz de enxergar soluções onde outros só viam problemas. Joana, com seu olhar de parceira fiel, apoiou imediatamente: "Se temos pouco, vamos multiplicar esse pouco." A frase soou como profecia, e a partir dali, a casa antes cheia de lamentos começou a se encher de planos.
A primeira iniciativa veio do que tinham em abundância: criatividade e vontade. Joana sabia costurar como ninguém, e Elias era habilidoso em consertos manuais. Juntos, começaram a recolher roupas descartadas e móveis quebrados que os vizinhos jogavam fora. O que parecia lixo, eles restauravam com dedicação. As roupas ganhavam novos cortes, os móveis recebiam pintura e brilho, e logo as primeiras peças foram vendidas na feira local. O lucro era pequeno, mas o sorriso de cada filho, ao ver que o esforço dava frutos, era gigante. Esse foi o primeiro sopro de esperança que se materializou em ação. Os filhos, contagiados pelo entusiasmo, também quiseram participar. O mais velho, Mateus, começou a filmar com um celular antigo todo o processo de restauração e a postar em redes sociais. Ele não sabia, mas estava aplicando uma estratégia poderosa: transformar a rotina em conteúdo. Os vídeos começaram a atrair curiosos, que se encantavam ao ver como o lixo se tornava arte. Em pouco tempo, a página criada por Mateus começou a crescer, e junto dela, as vendas. O preconceito que antes os marcava, agora começava a se converter em admiração. Era incrível ver como aquilo que antes era motivo de vergonha, agora se transformava em aplauso. Os vizinhos, que outrora criticavam, passaram a elogiar: essa família é guerreira. As mesmas bocas que zombavam, agora se encantavam com as transformações. O ciclo do preconceito começava a se quebrar, porque o empreendedorismo tinha dado àquela família uma nova identidade. Não mais os pobres rejeitados, mas sim os criativos que faziam da dificuldade um espetáculo de superação. E isso era apenas o começo. Com o tempo, os vídeos viralizaram de tal forma que empresas começaram a procurar Mateus para parcerias. O que começou como uma necessidade de sobrevivência se transformou em um modelo de negócio. As mãos calejadas de Elias agora eram símbolo de arte, e as costuras de Joana eram comparadas às de grandes estilistas populares. Aquela pequena casa, antes ignorada, começava a ser visitada por gente de longe, interessada em aprender com eles. Era prova viva de que quando se tem fé, esperança e coragem para acreditar em si mesmo, a mudança deixa de ser sonho e vira realidade. O salto foi tão rápido que até a própria família se surpreendeu. Em questão de meses, a página criada por Mateus alcançou milhares de seguidores, e os produtos começaram a ser vendidos não apenas na feira, mas também pela internet. O nome da família se espalhou como sinônimo de reinvenção, e os vídeos eram compartilhados com frases de incentivo como: se eles conseguiram, eu também posso. Foi assim que o negócio, que nasceu da rejeição, se transformou em uma fábrica de mensagens motivacionais para milhares de pessoas. Os filhos mais novos também encontraram seu espaço. Ana, a filha do meio, descobriu talento para desenhar estampas exclusivas, e Lucas, o caçula, cuidava das embalagens com carinho especial. Cada um tinha uma função, e juntos eles mostravam que uma família unida é capaz de mover montanhas. Não havia luxo, mas havia harmonia. E essa harmonia se tornou uma das marcas registradas do negócio, transmitindo ao público algo que o dinheiro não compra: a autenticidade. O preconceito que antes o sufocava desapareceu quase por completo. Pessoas que riram deles no passado agora pediam conselhos sobre como começar um negócio. Era como se a vida tivesse dado uma volta de 180 graus. O que antes era dor, virou aprendizado. O que era rejeição, virou inspiração. Cada conquista era celebrada não apenas por eles, mas por todos que acompanhavam sua trajetória. E assim, a família se tornou referência em histórias de fé e esperança, provando que não é o ponto de partida que importa, mas sim a direção em que se caminha. Com o crescimento, vieram convites para entrevistas, palestras e programas de TV. Elias, que antes se via como um homem derrotado, agora falava diante de câmeras com humildade e confiança. Joana, que tantas vezes chorou em silêncio, agora sorria diante de plateias que a aplaudiam de pé. E os filhos, que eram chamados de os pobres do bairro, agora eram conhecidos como os filhos da superação. Era quase inacreditável, mas real. Um verdadeiro conto de superação e fé escrito pela própria vida. E o mais impressionante era que, apesar da riqueza material começar a se manifestar, eles nunca perderam a essência. Continuavam ajudando vizinhos, compartilhando conhecimento e lembrando sempre da origem humilde. Porque sabiam que a verdadeira riqueza não está no saldo bancário, mas no impacto positivo que se deixa na vida das pessoas. Essa filosofia se tornaria o grande diferencial do negócio, e também o segredo por trás do sucesso que ainda estava por vir. O salto foi tão rápido que até a própria família se surpreendeu. Em questão de meses, a página criada por Mateus alcançou milhares de seguidores, e os produtos começaram a ser vendidos não apenas na feira, mas também pela internet.
O nome da família se espalhou como sinônimo de reinvenção, e os vídeos eram compartilhados com frases de incentivo como: "Se eles conseguiram, eu também posso." Foi assim que o negócio, que nasceu da rejeição, se transformou em uma fábrica de mensagens motivacionais para milhares de pessoas. Os filhos mais novos também encontraram seu espaço. Ana, a filha do meio, descobriu talento para desenhar estampas exclusivas, e Lucas, o caçula, cuidava das embalagens com carinho especial. Cada um tinha uma função, e juntos eles mostravam que uma família unida é capaz de mover montanhas. Não havia luxo, mas havia harmonia. E essa harmonia se tornou uma das marcas registradas do negócio, transmitindo ao público algo que o dinheiro não compra: a autenticidade. O preconceito que antes o sufocava desapareceu quase por completo. Pessoas que riram deles no passado agora pediam conselhos sobre como começar um negócio. Era como se a vida tivesse dado uma volta de 180 graus. O que antes era dor, virou aprendizado. O que era rejeição, virou inspiração. Cada conquista era celebrada não apenas por eles, mas por todos que acompanhavam sua trajetória. E assim, a família se tornou referência em histórias de fé e esperança, provando que não é o ponto de partida que importa, mas sim a direção em que se caminha. Com o crescimento, vieram convites para entrevistas, palestras e programas de TV. Elias, que antes se via como um homem derrotado, agora falava diante de câmeras com humildade e confiança. Joana, que tantas vezes chorou em silêncio, agora sorria diante de plateias que a aplaudiam de pé. E os filhos, que eram chamados de os pobres do bairro, agora eram conhecidos como os filhos da superação. Era quase inacreditável, mas real. Um verdadeiro conto de superação e fé escrito pela própria vida. E o mais impressionante era que, apesar da riqueza material começar a se manifestar, eles nunca perderam a essência. Continuavam ajudando vizinhos, compartilhando conhecimento e lembrando sempre da origem humilde. Porque sabiam que a verdadeira riqueza não está no saldo bancário, mas no impacto positivo que se deixa na vida das pessoas. Essa filosofia se tornaria o grande diferencial do negócio, e também o segredo por trás do sucesso que ainda estava por vir. A virada financeira aconteceu de forma explosiva. Uma marca internacional descobriu o trabalho deles e propôs uma parceria milionária. Os produtos que antes eram vendidos na feira passaram a ser exportados, e a pequena oficina improvisada se transformou em uma fábrica equipada. O que era improviso agora era profissionalismo. E, em pouco tempo, a família que mal tinha o que comer passou a figurar entre os empreendedores mais promissores do país. Era prova viva de que acreditar em si mesmo pode levar qualquer um muito além dos limites impostos pela sociedade. As viagens começaram. A família conheceu lugares que antes só viam pela televisão. Cidades grandes, hotéis luxuosos, eventos lotados. Mas, mesmo em meio ao brilho, nunca esqueceram do chão batido que os formou. Elias fazia questão de repetir em cada entrevista: "Se chegamos até aqui, foi porque nunca deixamos de acreditar, mesmo quando ninguém acreditava em nós." Essa frase se tornou um mantra repetido por milhares de seguidores, transformando-se em uma das reflexões positivas mais compartilhadas nas redes sociais. Joana, agora reconhecida como empresária, criou uma linha de roupas exclusivas que homenageava a simplicidade e a força do povo humilde. Suas peças carregavam nomes como Esperança, Fé e Raiz, e cada coleção era um sucesso. Era emocionante ver como a costura, que antes era apenas uma tentativa de sobreviver, se transformará em símbolo de empoderamento. Para ela, não era sobre moda, mas sobre contar histórias inspiradoras por meio de tecidos e cores. Mateus, que iniciou tudo com vídeos simples, se tornou especialista em marketing digital e passou a ensinar outras famílias a fazer o mesmo. Seus cursos online impactaram milhares de pessoas, mostrando que a transformação estava ao alcance de quem tivesse coragem de dar o primeiro passo. Já Ana abriu sua própria marca de estampas digitais, e Lucas se especializou em embalagens sustentáveis, ganhando prêmios pela inovação. Cada filho trilhou um caminho próprio, mas todos permaneceram unidos na mesma essência. A riqueza chegou, sim, mas diferente do que muitos imaginam, ela não os corrompeu. Pelo contrário, quanto mais ganhavam, mais investiam em ajudar os outros. Criaram projetos sociais, abriram escolas de capacitação e se tornaram exemplo de que é possível enriquecer sem perder a alma. Essa postura não apenas consolidou o sucesso financeiro, mas também fez da família uma fonte inesgotável de contos de superação e fé, inspirando gerações. E assim, o ciclo que começou na pobreza agora se completava com prosperidade e gratidão. Com o passar dos anos, a família não era mais apenas um caso de sucesso, mas sim um legado vivo. Milhares de pessoas viam neles um espelho, uma prova real de que a vida pode mudar quando se mistura fé, trabalho e coragem.
Os filhos cresceram, os negócios se multiplicaram, e o sobrenome daquela família se tornou símbolo de superação. Não era apenas sobre riqueza material, mas sobre mostrar ao mundo que a maior vitória é vencer as barreiras invisíveis do preconceito e da descrença. Elias, já mais velho, olhava para tudo e se emocionava. Lembrava-se das noites em que chorava escondido, temendo que seus filhos sofressem para sempre. Mas agora via que cada lágrima foi regada em um terreno fértil, transformando dor em frutos abundantes. Deus nos resgatou da sepultura da miséria, dizia ele, lembrando do Salmo 49 que tantas vezes repetira. Para ele, cada conquista era um testemunho de que a vida pode ser dura, mas a fé é mais forte. Joana, por sua vez, nunca deixou de costurar. Mesmo com todos os recursos, ainda gostava de pegar agulha e linha para criar algo com as próprias mãos. Para ela, cada ponto era uma oração, cada tecido uma história. Seus netos cresceram vendo a avó transformar pano em arte e aprenderam desde cedo que a riqueza não substitui o valor da simplicidade. Assim, o legado da família não era apenas financeiro, mas também cultural e espiritual. Os netos e bisnetos começaram a assumir os negócios, mas sempre mantendo a filosofia inicial: ajudar, compartilhar, inspirar. O sobrenome da família virou referência em livros, documentários e até em escolas, como exemplo de histórias de fé e esperança que merecem ser lembradas. Eles não apenas mudaram a própria realidade, mas também deixaram um rastro de transformação por onde passaram. E no coração de todos que conheceram essa trajetória, uma mensagem ficou clara: a pobreza pode até ser o ponto de partida, mas jamais precisa ser o destino. Porque quando existe fé, coragem e determinação para acreditar em si mesmo, a vida abre caminhos que ninguém imaginaria. E é exatamente nesse espírito que esse legado continua, atravessando gerações e lembrando ao mundo que o preconceito não tem a última palavra, mas sim a superação. E agora eu te pergunto, quantas vezes você já deixou o preconceito ou a opinião dos outros limitar os seus sonhos? Será que não está na hora de transformar a dor em combustível para escrever a sua própria história? Inspire-se nessa família e comece hoje mesmo a dar o primeiro passo. Se essa narrativa mexeu com você, já se inscreve no canal Contos Inspirados nos Salmos, ativa o sininho e deixa o like, porque aqui você encontra todos os dias histórias inspiradoras, mensagens motivacionais, reflexões positivas, contos de superação e fé, histórias de fé e esperança que vão acender a chama da esperança no seu coração. Lembre-se, os fatos narrados não são reais, qualquer semelhança é mera coincidência, ainda que usamos inteligência artificial na produção com monitoramento humano para garantir a qualidade.